Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá para a livezinha rapidinha de hoje também. Como a gente sempre faz, algum comentário sobre o que está acontecendo, né, no Brasil, no mundo. E o que está contando agora é a prisão do Maduro, né? E o que eu queria trazer, eu sempre gosto de dar uma pegada num ponto onde as pessoas comentam e tem sempre a narrativa que é contrária ao pensamento comum dos pensantes no mundo, né? Nas pessoas que realmente conseguem defender valores que a gente acredita que deva ser o passado, que deve ser passado para todos. Por exemplo, a esquerda começou a atacar dizendo que americano ia meter a mão no petróleo da Venezuela para poder se dar bem. Olha, o que a gente tem que entender é que quem está metendo a mão no petróleo da Venezuela, que aí a pessoa, o esquerdista gosta de dizer, estão botando a mão no nosso petróleo, nós somos donos da Petrobras, é tudo falácia. Porque quem estava comprando a preço de banana o petróleo da Venezuela praticamente de graça era a China. Eles estavam levando a maior bacia de reserva de petróleo do mundo é da Venezuela. E a China ali levando para que esse petróleo? Para alimentar o comunismo, né, e terrorismo no mundo. E aí, enquanto o próprio venezuelano, ele não tem nem a própria refeição, aí o pessoal está comentando, não tem nem 3 refeições ao dia, praticamente não tem. Chegou ao ponto de comer seus pets, que a gente fala, né? Porque não tinham o que comer. O país com reserva de petróleo maior do que a Arábia Saudita. Entendam vocês. E quando você vê essa esquerda cretina dentro do nosso próprio país e em torno do mundo também, tem muitos comentando, falando que os Estados Unidos, o malvadão, está indo lá para tirar o petróleo dessa gente. Gente, pode ter certeza, venezuelano vai ser chamado de volta para sua pátria. Eles vão ter emprego, vai gerar emprego, o petróleo vai ser usado para ser explorado, para dar benefício próprio do país. Venezuela vai ser uma potência maior que o Brasil, independente do tamanho do Brasil, porque nós estamos hoje na mão de um governo marxista, comunista, defensor de terrorismo. Então a Venezuela, ela vai ser maior do que os países hoje que foram jogados nas mãos do Foro de São Paulo. Venezuela vai trazer seus cidadãos venezuelanos de volta para o seu país e vai começar a viver. Eles não estão preocupados porque o americano vai botar a mão no petróleo. Na realidade, é preciso defender aquela terra, porque se o americano botar a mão, ele vai trazer a igualdade ali para venda, um preço justo, aumentar a produção para poder beneficiar o crescimento da própria Venezuela. Então, gente, não caiam em narrativa dessa esquerda, que ela quer Estado maior sempre, para poder, quando você colocar uma empresa como o Correio, vou dar um exemplo do Correio aqui no Brasil, você pegar a empresa e colocar seus apadrinhados políticos, tudo quanto que é petista, aquele cara do dinheiro na cueca, esses caras só querem administrar esse troço para poder, não são administradores, são comunistas, eles querem dinheiro, enquanto tiver dinheiro do povo pagando imposto, para eles poder destruir as estatais e continuar lá dentro, né? Porque vem a necessidade do povo ter o Estado para poder dar condições deles continuarem sobrevivendo, né? Vivendo, porque o Estado não produz nada. O que acontece dentro do Brasil e do pensamento marxista? O cara ataca o empresário, que é o produtor, aquele que gera emprego, gera renda, gera alimento para a gente, como agronegócio. Foi o que aconteceu exatamente desde o primeiro dia que o Lula foi colocado no poder e começou a atacar o agronegócio. Eles destroem os nossos meios de produção para poder, porque um país destruído, ele pode facilmente ser dominado. Por isso que a China tem o dedo dela aqui dentro do Brasil. A China quer, eu já falei isso várias vezes, tornar o Brasil a sua colônia. Eles são uma população de trilhões que eles não tem como produzir alimento para todo mundo. E se tiver o Brasil, essa terra todinha aqui, que está jogada na mão dessa esquerda, que só defende bandido, ela dá salário para bandido, enquanto o próprio salário do cidadão, salário mínimo, é menor do que o salário de bandido. Chegamos a esse absurdo. Bandido tem que ser preso, não tem que ser salário, e ainda tem que trabalhar para poder pagar os crimes que ele fez contra a sociedade onde ele vive. E isso aí só vai acabar quando a gente colocar um Congresso conservador lá dentro. Não é direita, não é esquerda, não é centrão. Centrão é pior que a esquerda. Colocar um Congresso conservador. Aí, pô, mas o que é conservador? Conservador não é direita.
Conservador é aquele pensamento que é alinhado à direita, mas é o pensamento que defende valores. Ele não negocia, não faz parte desse métier de partidozinhos políticos, negociando entre si cargos e posições nessas estatais que a esquerda quer que continuem. Então, quando você vê falar em privatização, você tem que dar palma e dar graças a Deus. A privatização, ela é uma geração de emprego, sim, vai ter empresário, vai ganhar dinheiro, com certeza. Mas se não for um empresário gerindo aquilo ali para não ter roubo, desvio de dinheiro, de impostos, vai ser o Estado. O Estado que vai gerir e vai cobrar imposto para a gente manter o roubo que eles estão fazendo de má gestão. A esquerda, a gente costuma falar, e essa frase é típica, se derem o deserto do Saara para a esquerda, né, junto com esse centrão, para mim o centrão é pior que a esquerda, administrar, vai faltar areia no deserto. Eles são inúteis, só servem para mentir e para poder enganar o máximo de pessoas possível. Enquanto a sociedade não botar isso na cabeça, vai continuar apoiando esse centrão que está se unindo à esquerda, tá? Nós temos hoje posições para 2026 dentro do estado de Rondônia, onde vê todos os partidos unindo-se com a esquerda. Você vê políticos que se colocam como direita e você vai ver lá, o suplente do cara é um cara que já foi suplente de um esquerdista, petista, dentro do estado, e o cara colocou ele como suplente dele na gestão, um cara que se coloca como direita. Eu nem sabia desses detalhes, você fica comentando, a gente tem um grupo de conversa política dentro do pensamento conservador aqui dentro do Estado, e a gente fala tudo isso para poder conhecer nossos políticos. Então a gente tem que entender que a gente tem que tirar de dentro da política, das instituições brasileiras, a esquerda e o centrão. Centrão pior ainda, porque o centrão hoje é o responsável da gente não tirar os condenados, sancionados por crimes contra a humanidade, e as perseguições políticas a todos nós brasileiros e a retirada dos políticos que estão à direita, pensamento à direita, de dentro do próprio mandato. Prisão da Daniel Silveira, tirada do mandato do Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, perseguição política à juíza Ludmila Glins Grilo. Então, gente, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha hoje, pequenininho, plantando essa sementinha aqui que eu estou falando com vocês. Façam vídeos de vocês também. Sempre bloqueiem um esquerdista que vier atacar vocês, para que eles não tenham acesso à rede de vocês. São representantes de 15% a 20% no máximo da sociedade brasileira, essa esquerda. Só que eles são organizados. Eles passaram décadas tomando escolas, universidades, a cultura como um todo, artista. Por que você acha que artistas que não fazem nada, são péssimos artistas, quando estão fazendo alguma campanha, está fazendo campanha de apoio à esquerda? Essa esquerda que defende terroristas, defende bandido, porque eles estão ganhando dinheiro público que é nosso. Nós estamos dando dinheiro público para poder essa galera se dar bem e continuar vivendo. E esse dinheiro é dos nossos impostos que eles estão cobrando cada vez mais. No primeiro dia aí do governo, aí, no primeiro dia do governo desse desgoverno do 2026, foram 10 bilhões arrecadados só de imposto. A gente paga muito dinheiro e eles botam tudo para o quê? Para pagar para artista, em vez de investir no nosso agronegócio. Estão dizendo que estão acabando agora com as matrizes de gado, de vacas, que são as produtoras que vão produzir os bezerros para aumentar a produção do Brasil. Estão consumindo, estão vendendo, acabando com a matriz da vaca, para poder a gente, lá na frente, ter aumento do preço da carne. Onde vai vir a produção se acabarem com as vacas? Só elas que produzem os bezerros que vão ser vendidos. Então, o agronegócio ele vem sendo atacado. E desde lá de trás, desde o primeiro dia, ele entregou o país. Bolsonaro, quando foi tirado do poder, ele deixou 500 bi, mais de 500 bi de saldo positivo na nossa economia. Não deu 3 meses, esses 500 bi já tinha sumido. Hoje o déficit passou de 10 trilhões, com aumento dos impostos. Bolsonaro reduziu 1.500 impostos, reduziu e anulou alguns, chegou a zerar alguns impostos, deu um total de 1.500 impostos, e a arrecadação não caiu. E o país desenvolveu, ainda deixou com superávit. A gente desfez tudo isso, aumentou impostos, colocou novos impostos, continua fazendo meios de botar mais impostos, impostos sobre placas de energia solar e por outros, absurdo que a gente vê, PIX aí com 25% para quem movimentar 5 mil, a galera vendendo seu cachorro quente na rua, chegou 5 mil, vai tomar 27% aí de desconto, foi o que eu fiquei sabendo.
E é gente que paga esses crimes todos. Então, a Venezuela foi o exemplo, tirar um ditador de lá, só que o país foi destruído pela esquerda lá na Venezuela. O Brasil está sendo destruído hoje, e se o brasileiro não entender que esses caras são mal e que a gente vai ficar na miséria, a gente está na miséria, e não vai ter chance de fugir disso. Mais à frente estão nos aliando à China, países ditatoriais e comunistas. A gente não sair disso, nós estamos com ministros comunistas assumidos dentro do STF. Por isso que está havendo essa perseguição com pessoas inocentes. 14 anos para uma menina que pinta batom numa estátua, e sendo que você vê traficante com 400 quilos de massa de pasta de cocaína em aeronaves, soltando o piloto. Inversão total dos valores no país. Por isso que eu digo, abram mão dessa esquerda, da direita falsa que se coloca inclusive como centrão. Todos eles se unem com essa mesma esquerda. Prestem atenção nos seus políticos, partidos políticos unidos ali com o progressismo, se unindo, se afaste desses partidos, desses políticos. Vai sobrar quase nenhum. Talvez nem tenha estados que, talvez tenha estado que nem tenha representante para você votar, mas nós vamos ter que votar no menos pior. A gente não conseguiu formar um partido conservador, quem sabe lá na frente. Mas não podemos desistir do nosso país. Não podemos esperar nosso país virar uma Venezuela. Entendam, gente. Venezuela é miséria, desgraça. Eu acho que a maioria dos brasileiros hoje vendo isso, que viessem aqui dentro do Brasil levar essa organização criminosa que está na cúpula do poder hoje, perseguindo os cidadãos brasileiros, fazendo com que a gente pague mais impostos, gasolina está um absurdo. Porque a intenção é destruir mesmo, e ainda são contra a privatização, porque é a privatização que é o cabide de emprego para esses inúteis que estão no poder. A gente tem que mudar muita coisa, mudar nossas leis, reformar nossas leis, e tem que fazer isso com um congresso conservador, com um congresso misturado com centrão, esquerda. A gente não vai fazer nada não, gente. A gente não vai mudar nada. A gente tem que ter um congresso conservador. Acaba com saidinha, acaba com dinheiro para bandido, acaba com tudo isso, de uma canetada ali, com uma lei acabando com esses benefícios. Direitos humanos são para humanos. Hoje no Brasil o direito humano está para bandido. Bandido tem os direitos humanos. O cidadão normal, você viu o Bolsonaro, com idade, fez uma cirurgia, várias cirurgias, e não pode ir para casa para manter o cuidado nesse pós-operatório. Eu fiz no outro dia uma cirurgia e eu fiquei em casa, nossa coração, um troço bobo. Eu tive que ficar, e eu não tenho a idade que o Bolsonaro tem. Vocês sabem, quem já fez cirurgia, se vocês fizeram uma cirurgia, vocês precisam de repouso. O cara vai ter que ficar numa salinha fechada dentro da Polícia Federal, porque um ditador sancionado por crimes contra a humanidade assim resolveu. E não tem um ali, um Fux, um outro ministro que vem, isso aqui está errado, isso aqui é um atentado, aqui é uma perseguição política, é um crime contra a humanidade, vamos cancelar agora. Ah não, a ordem é minha. Dane-se, você é um criminoso, não deveria estar nem com a caneta na mão. Me perdoem, gente. Isso dá uma revolta muito grande, porque você não vê nem... Você vê um ou dois políticos falando sobre isso, mas esses políticos que estão falando assim estão sendo perseguidos e tendo seus mandatos cassados. Então, vamos pensar, gente. A direita no Brasil não existe mais, não é mais direita. O pessoal se coloca à direita, se une com a esquerda, se une com esse centrão. A gente quer renovar o Congresso, mas tem que renovar para um Congresso conservador. As pessoas vinham falando assim, pô, então não tem direita, esquerda nem centrão? Para mim não. Para mim tem um conservadorismo que tem que nascer no nosso país. E o que é o conservadorismo, gente? É básico, não precisa nem falar nem muito longe, falar da história dos mestres conservadores da história, não. Conservadorismo é a defesa dos nossos valores, aquilo que a gente não abre mão. E por não abrir mão dos nossos valores, nós não negociamos com a esquerda. Nós não negociamos cargos políticos para poder eleger um representante conservador. E quando o nosso Congresso tiver conservadorismo lá dentro, pensamento conservadorismo, do conservador lá dentro, conservadores realmente, e não da boca para fora, porque hoje até essa falsa direita se diz conservadora, mas chega em seus estados, ele se une com tudo que é esquerda, com os piores elementos que tem dentro dos estados. Então, o dia que a gente colocar conservadores dentro do Congresso, a gente muda leis, acaba com esses absurdos, acaba com IPVA, é um crime cobrar IPVA todo ano do cidadão. Preço de carro, você compra um, paga dois.
Tudo você dá para o governo, para o Estado, para tirar do teu bolso e poder fazer todas as maracutaias. Juízes ganhando aí seu salário, tudo bem, 40, 50, 60 mil, mas tem gente ganhando 500 mil. Que salário top, né? Eu acho que se eu ganhasse meio milhão aí, eu já estava com a minha vida formada, eu não precisava nem mais querer trabalhar, eu já ia viver aquilo ali. O cara ganha todo mês, o Lula estava ganhando 300 mil de mensalidade, fora os 25 milhões que ele levou. Isso no INSS. Agora esse Banco Master, outro crime, é um crime atrás do outro. A Lava Jato, que o Toffoli está desfazendo ela toda, com a ajuda do Fachin que tirou o Lula da cadeia e colocou na presidência, todo o STF trabalhou nisso, junto com o TSE. Essa galera toda, gente, fizeram com que esse criminoso voltasse ao poder e fizesse pior que o Petrolão, que a Lava Jato. Ficou tudo no chinelo, porque o bandido voltou à cena do crime, como o próprio vice dele falava, de volta à cena do crime. Então, vamos pensar, vamos conseguir passar essa mensagem para o povo todo, o que vocês puderem, no teu bairro, para amigos. Eu sei que até dentro da nossa família é difícil, que o próprio familiar, às vezes, nossa, não entende. O cara, às vezes, já está num empregozinho bom ali, ganha lá seus 20, 30 mil, e não tem que fazer nada, deixa eles resolverem, vão resolver para mim. Ou seja, faz aí que tá tudo bom, eu não vou me envolver. Não vai se envolver. Mas do jeito que o Brasil chegou, que eu nunca acreditei que pudesse chegar, por mais que o marxismo estivesse entrando aqui dentro desse jeito, eu nunca pensei que o Brasil fosse chegar nessa situação de insolvência. O próximo governo, ele vai entrar e tudo que ele conseguir consertar, se deixar entrar a esquerda de novo no poder, ela vai fazer a mesma coisa, vai pegar um superávit e dizer, apesar que não é muita coisa, 500 bi é dinheiro, mas eles vão destruir de novo, vão roubar de novo, vão meter privatização negativa, vão ser contra, vão colocar seus apadrinhados dentro de empresas e vão destruir tudo de novo. Então, por isso que eu digo para vocês, ou a gente muda esse Congresso para um Congresso conservador, onde todas as pautas nós devemos defender, inclusive a do armamento, né, acabar com esse estatuto do armamento, que nós votamos lá atrás, que éramos a favor da política do armamento, e mesmo assim foi colocado o desarmamento pelo estatuto. Hoje a gente fica na mão do delegado da federal para poder dizer se você tem necessidade para poder portar a sua arma. Tem que acabar com isso tudo. Nós temos que ter arma dentro de casa, andar com ela na rua, se impossível, porque se o bandido vê que você está armado, não existe mais bandido para matar ninguém. Só o simples decreto do Bolsonaro dizendo que estava flexibilizando o uso de arma de fogo, a criminalidade no Brasil acabou. O pessoal nem chegou a comprar arma não, nem botar arma na mão. Foi só um decreto aumentando a flexibilidade, porque o vagabundo viu que o cidadão, podendo ter uma armada, ele vai reagir, e o dia dele vai ser contado. Vai ser condenado. Agora, Carla Zambelli, com porte de arma, tudo regularizado, foi lá pegar um bandido que estava assaltando lá no São Paulo, botaram um crime em cima dela, taxaram ela como criminosa, ela teve que fugir do país por perseguição política também, e perdeu seu mandato novamente. E aqui dentro do meu estado, Rondônia, quem é Rondônia aí, está me ouvindo, pode saber, teve políticos nossos hoje com mandato que votaram pela cassação da Carla Zambelli. Assim como votaram lá atrás também pela cassação, pela prisão do Daniel Silveira. Então, Rondônia e demais estados do nosso país, se nós continuarmos votando nesses caras que estão aí, estão vindo a Senado agora, tá? Essas pessoas que fizeram isso estão botando o nome para mim para Senado 2026. Se vocês continuarem achando que essas pessoas são boazinhas, ajuda o Hospital do Amor, tudo no amor, tudo é no amor. Quando entrarem para o Congresso, vai ser só o que vão defender. Pautas e ideias da esquerda. E, novamente, aquilo que a gente precisa ter um Congresso conservador, com pensamento alinhado ao conservadorismo, não mais à direita. Volto a repetir, conservador é um alinhamento à direita, mas não é à direita, é o conservadorismo, é o que defende nossos valores, nossos princípios, nossas crenças. E não abrimos mão disso para negociar carguinhos com partidos políticos. Somos conservadores. Busque quem são conservadores no seu estado. No meu aqui, Rondônia, eu sou o presidente que estava à frente da formação do Partido Conservador no estado de Rondônia. São Paulo tem o Carlos Bernardi, que é o presidente nacional do Partido Conservador, que também estava à frente do movimento conservador lá no país todo, ele era o presidente. Nós não conseguimos formar o Partido Conservador nos 2 anos previstos. Fizemos
425 mil assinaturas coletadas, são 540, faltou um pouquinho, mas a gente vai iniciar esse ano de novo, segundo informações que eu peguei da presidente do Conservador, a formação do Conservador. Só que agora vai ser pelo nosso celular aqui, ó, na sua mão. Você vai usar o seu e-título e ali você vai apoiar a criação desse partido, que a gente forme ele em menos de um ano. E aí nós vamos começar realmente dentro do C Brasil um movimento conservador. E eu já falei para a Nacional do Conservador, no meu estado, Rondônia, nós não nos alinhamos a nenhum outro partido, nem políticos que são de esquerda e centrão. Nós vamos colocar o seu Zé da padaria, que é um conservador honesto e odeia o crime. Mas nós não vamos ter mais esses sistemas colocando deputados estaduais, prefeitos, governadores e senadores e até o presidente de esquerda ou de centrão. Isso vai acabar com o Partido Conservador colocando pessoas realmente com pensamento alinhado àquilo que a maioria do brasileiro quer, a maioria do que o brasileiro acredita. Somos maioria de cristãos. Cristão não defende bandido. Roubo é previsto na Bíblia. Roubar é crime, é pecado. Então é isso, gente. Essa foi a minha palhinha de hoje. Eu acho que ficou até muito longa. Se puderem compartilhar, daqui a pouco eu vou baixar ela e vou colocar para vocês no meu canal. Sigam a gente e aí vocês podem compartilhar ao máximo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.